Olá, estudante! Alunos do Colégio Antares chegaram para mim e perguntaram como é que resolve essa questão do livro do Moisés. Então vem comigo para a gente resolver. É alto nível e é sobre dilatação. Um reservatório cilíndrico de aço contém mercúrio sobre o qual flutua um bloco cilíndrico de latão, a temperatura de 20 graus Celsius. O nível do mercúrio no reservatório está a uma altura H0 de meio metro em relação ao fundo e a altura A0 do cilindro de latão é de 0,3 metros. A essa temperatura, a densidade do latão é de 8,60 gramas por centímetro cúbico e a densidade do mercúrio, 13,55 gramas por centímetro cúbico. Ache a altura H0, aqui a altura H0 está o topo do bloco de latão em relação ao fundo do reservatório a esta temperatura inicial de 20 graus Celsius. A primeira coisa que nós vamos fazer é estudar o equilíbrio desse bloco que está flutuando. Para que isso aconteça, o valor do empuxo tem de ser igual ao valor da força-peso que atua nesse objeto. O empuxo será a densidade do líquido, volume imerso ou submerso, vezes G. E P vai ser a força-peso, mg, massa vezes gravidade. Densidade do mercúrio vezes volume imerso vezes G, então vai ser igual a massa do bloco vezes G. Cancelamos a gravidade e vamos verificar que nós temos um cilindro, que vai ser feito de latão, um bloco cilíndrico de latão, cuja densidade aqui é conhecida. E nós sabemos do volume dele, afinal, a gente sabe o valor desta aresta aqui. Então, nós vamos usar volume área da base vezes o comprimento aqui dessa altura. Aresta não, na verdade, altura. Então, vamos lá. O volume imerso, área da base, vezes essa altura que está imersa aqui. Vou chamar isso daqui para cá de altura imersa. Isso vai ser igual à densidade do latão vezes o volume do bloco, Mas o volume do bloco é igual à área da base vezes a altura dele, que é o tal do A0. Aqui a gente consegue cancelar as áreas da base e encontrar o quanto que está imerso, conhecendo as densidades do latão, densidade do mercúrio e a altura aqui do nosso cilindro de latão. Substituindo os valores, encontramos 0,19 metros. Com isso, eu acho que nós conseguimos encontrar o valor desta altura A0, fazendo a análise das distâncias e da geometria do problema. O valor do Hzão vai ser o H0 mais este pedaço aqui, que é a diferença entre o A0 e o A imerso. Substituindo os valores, eu dei até uma melhor aproximada aqui no quanto está imerso para 0,01904, que é o resultado dessa conta, e ao encontrar aqui, nós vamos ver que o valor do H0 é 0,6096 metros, o que daria para a gente o valor de 60,96 centímetros. Isso é a resposta da pergunta A. E o B? O B pede para a gente que a gente calcule a variação ΔH desta altura H0 em milímetros, quando a temperatura sobe para 80 graus Celsius. São dados os coeficientes de dilatação do aço, do latão e também do mercúrio. Primeiro, vamos dar nomes aqui, ou letras às grandezas. Na situação da temperatura inicial, eu vou dizer que aqui nós temos o A0, Azinho zero, que vai corresponder a essa altura, que o problema já chamou assim. Eu vou dizer que aqui havia a altura imersa inicial, AI0. Nós vamos ter esta área da base deste cilindro, Azão zero. Esta altura Hzinho zero, esta outra altura Hzão zero, aqui a área da base do nosso recipiente S0, e com isso
a gente já viu que se trata de uma situação inicial. Na situação final, nós vamos ter novos valores para essas grandezas. Eu vou tirar os zeros e assim nós vamos ter os valores finais, o antes e então o depois. Agora nós vamos estudar as dilatações aqui envolvidas, mas eu vou pedir licença a você para que, ao invés de nós utilizarmos que, por exemplo, o comprimento final é o comprimento inicial vezes 1 mais alfa delta t, a gente utilize uma expressão exponencial, em que a gente diz que o comprimento final é o comprimento inicial vezes a exponencial de alfa delta t. Esta expressão vai facilitar a resolução das contas que vão aparecer ao longo do problema. Vamos agora ao estudo da dilatação da linha, aqui da altura do latão. A final é igual ao A inicial vezes o exponencial do alfa do latão delta t. Agora vamos à área da base desse cilindro, que antes era A0, agora é A. O valor de A vai ser A0 vezes o exponencial de 2α do latão delta t. O coeficiente para as áreas, para as superfícies, é o dobro do coeficiente para as linhas. Mas aqui, a área da base também do recipiente de aço vai dilatar. Antes era S0, agora é S. Então, vai ser igual a S0 vezes o exponencial de 2α do aço vezes ΔT. E sobre as densidades, aqui a gente vai colocar o oposto do que acontece com o volume, porque a densidade é inversamente proporcional ao volume, não é mesmo? Então, a densidade final do líquido vai ser a densidade inicial, aliás, do latão, aqui falando primeiramente, a densidade final do latão é a densidade do latão no início vezes a exponencial de menos 3α do latão ΔT, porque o coeficiente para o volume, que está relacionado à densidade, é 3 vezes o coeficiente da linha. Nesse caso, vai aparecer com sinal negativo, porque você vai ter uma redução no valor da densidade com o aumento da temperatura. Já aqui para o mercúrio, eu coloquei o gama direto do mercúrio, o coeficiente volumétrico direto do mercúrio, porque a gente não tem o alfa, não foi dado o coeficiente linear de líquido, a gente tem logo o coeficiente volumétrico, então aqui já está representado. Então, o que vai acontecer por conta da mudança de temperatura, num primeiro momento, é isto aqui. Vamos encontrar a nova altura imersa. Peguei aqui a nova densidade do latão, que vai ser a densidade do latão inicial, vezes o exponencial de menos 3α ΔL. Peguei aqui o nosso novo A, que vai ser o A inicial, o A0, vezes o exponencial do alfa do latão, vezes ΔT, e dividi pela nova densidade do mercúrio, que é dada por essa expressão. A gente consegue deixar esses termos em evidência, aqui, ajuntar esses termos e colocar aqui o exponencial, mesma base, repetir a base e somei este com este, menos 2α ΔT. Agora, menos este, e fiquei com esta expressão. Desta forma, como esse aqui já foi calculado no item anterior, eu consigo encontrar qual é a nova altura imersa, o quanto vai ficar dentro do líquido nesta nova situação. Lembrando que e elevado a x é aproximadamente 1 mais x para um expoente muito menor do que 1, a gente faz essa aproximação aqui e coloca os dados que a gente teve no enunciado, o gama do mercúrio, o alfa do latão e aquela altura imersa inicialmente que nós calculamos no item A. Agora, esta nova profundidade, que antes era 19,04 centímetros, vai ser 19,20 centímetros. Vamos agora ao estudo do volume do mercúrio. O novo volume será o volume de mercúrio que tínhamos no início, vezes o exponencial do gama do mercúrio, vezes ΔT. Mas o volume de mercúrio que temos aqui
antes e depois, a gente tem de calcular por meio desta área da base e desta altura aqui. Observe que o volume de mercúrio que tínhamos no início era a área da base vezes a altura inicial menos esse volume que o latão está imerso. No novo caso, nós vamos ter também a área da base vezes a altura menos esta porção aqui do volume que é ocupado pelo latão, que é a área A vezes AI, que é a altura que está imerso. Então, nós fizemos aqui esta equação e agora vamos fazer a análise matemática. Vamos às substituições. O nosso S é dado por essa expressão, substituir aqui, vezes o H, que nós vamos descobrir agora. O novo A é dado por essa expressão que substituímos ali, o novo Azão. E o Azinho I a gente já calculou ali, então já estamos bem nesse quesito. Aqui nós fizemos a distributiva com esse exponencial e chegamos a esta expressão. Agora, vamos organizar melhor. Passando esse negativo para o outro lado, ele fica positivo e, em seguida, peguei este termo que está multiplicando o H e passei dividindo para o outro lado. E ficamos com esta expressão. Juntei aqui os A0, AI, A0, AI0 com essas exponenciais e eu lembrei que anteriormente a gente havia notado que a nova altura imersa era dada por essa expressão. Substituir. E olha que surpresa! Ao fazer este produto, a gente acaba encontrando para este termo o mesmo valor deste daqui, de tal forma que esses dois vão se anular por conta da subtração que vai acontecer aqui na hora de fazermos as somas dos expoentes, de tal forma que o valor desta altura h que nós temos vai ficar por conta só daquele último termo. Então, vai ser a altura que tínhamos antes vezes o exponencial. E aqui colocamos o gama do mercúrio vezes, menos, o 2α do aço. Tudo isto aqui vezes ΔT. Podemos usar aquela aproximação em que vai ficar H0 vezes 1 mais esta diferença, que é o gama do mercúrio menos o 2α do aço, isso tudo aqui vezes ΔT. Pronto! Fazendo essa conta, nós vamos encontrar o novo valor deste Hzinho, que inicialmente valia 50 centímetros. Fazendo aqui as contas e substituindo os valores dados, o valor do Hzinho é 50,474. Agora, vamos juntar os valores todos que calculamos numa tela só para ver se encontramos a resposta. Para fechar a questão, faltava-nos calcular esta nova altura total do nosso cilindro, que a gente calcula por dilatação simples. Nós já tínhamos aqui alguns dados. A altura inicial H0, 60,96 centímetros. Calculamos agora há pouco o Hzinho que deu 50,474 centímetros. A parte que estava imersa aqui na nova situação, 19,20 centímetros. E a gente sabe que esse Hzão vai ser o Hzinho somado com este pedaço aqui, que é o A menos o AI. Somamos. Vamos substituir os valores 50,474 mais o nosso 30,0342 menos os 19,20, encontrando 61,3082. E como ele quer a diferença, ΔH, vai ser esse 61,3082 menos os 60,96, a diferença entre essas duas alturas. E fazendo isso, nós vamos encontrar 0,3482 centímetros, o que nos dá 3,482 milímetros, que a gente pode aproximar para 3,5 milímetros e concluir, então, a resolução da questão. Gostou? Deixe o seu joinha e chama seus colegas que estão se preparando para o ITA ou para o IME
para ver essa resolução. Uma questão excelente, trabalhosa, mas que deixa a gente satisfeito ao final. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!